Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Agora estamos em Romanos, a Epístola aos Romanos, no capítulo 7. Se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto. Partilhe o vídeo também com mais pessoas, tá bom? Vamos fazer nossa oração? Meu Deus, eu peço a tua direção. Eu peço que o Senhor ilumine a nossa mente. A tua palavra é poderosa. E eu creio no poder dela. Ah, meu Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, abrindo e dando o entendimento para que possamos manifestar a fé de acordo com ela. Fala, meu Deus, fala comigo e fala com essa pessoa e abençoe-a nas suas necessidades, que ela seja, meu Deus, agora respondida nas suas orações. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O comentário que vai do 1 ao 6 diz: a lei tem domínio sobre o homem. Paulo faz uma analogia com o casamento para demonstrar como a lei e a graça atuam no ser humano. Ele explica que, pela lei, quando uma mulher se casava, passava a pertencer ao marido e, se o deixasse para se relacionar com outro, cometia adultério. Tal fato era considerado pecado pela lei e ela pagaria pela traição com a própria vida. Contudo, se o cônjuge falasse, ela se tornava livre do seu compromisso perante a lei para se casar novamente. Da mesma forma, quando a pessoa se entrega ao Senhor Jesus e morre para o pecado, ela deixa de estar sobre o domínio da lei para ser justificada pelo seu sangue. A partir de então, ela viverá sem o jugo que a condenava à morte eterna e andará em novidade de espírito. Então essa comparação, com o casamento faz toda a ligação com o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja. O casamento de marido com esposa e esposa com marido. Ambos, eles são unidos e se tornam uma só carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros, quer dizer, nós ainda nascidos da carne, éramos dominados por ela, pela carne. Mas agora, na nova aliança, nós passamos pelo novo nascimento. Deixamos de ser nascidos da carne, nascidos do pai, da mãe, da vontade da carne, do sangue, para sermos nascidos do Espírito. Então o Espírito Santo gera dentro de nós um novo ser. Esse novo ser que é gerado em nós, ele faz de tudo para agradar a Deus. Então, é nesse novo nascimento que nós temos que estar filiados com Deus, nos mantermos nesse casamento, nessa aliança. E aí vem a novidade de vida. Estamos libertos da lei, porque a lei nos condenava, a pagar o preço do pecado, que é a morte. Então, como eu falei, por exemplo, a lei, basta você cometer um erro, uma falha dentro de todo o sistema para você ser condenado. Então, a lei da graça,
é a misericórdia de Deus. Nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus. Não significa que agora eu não deva seguir a lei. Vou seguir, mas eu vou fazer o que é justo, o que é certo. Mas agora é Jesus quem me salva. É o sangue dele que me comprou. No 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então quer dizer, a lei diz, não cobiçarás. Olha, no Novo Testamento é ainda mais difícil, né? Se ali dizia, não cobiçarás, o Senhor Jesus falou, qualquer que olhar para uma mulher com um olhar impróprio já adulterou com ela. Então, apenas olhar. Então, se tornou ainda mais difícil. No 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então veja o conflito, né? De enquanto a pessoa ela pode estar na igreja, mas não nascida de Deus, veja o conflito que ela vive, né? O conflito entre o corpo, a carne e os desejos que estão na carne dela e o espírito. Por isso que ele falou, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. Por exemplo, uma pessoa vem e te aborrece, faz um mal, prejudica, comete uma injustiça contra você. A primeira coisa que o seu coração quer fazer é guardar uma mágoa, guardar um sentimento, vem o desejo de vingança. Então, diante da lei, nesse momento, eu já pequei. Então, eu já cometi um pecado, porque eu estou guardando uma mágoa, eu estou guardando um sentimento contra aquela pessoa. Então, eu já estraguei toda a lei. Na graça, né? Quando a pessoa nasce de novo, apesar de uma pessoa fazer mal a ela e você sentir vontade de guardar mágoa, né? Porque não muda, mas porque você está em espírito, porque você nasceu de novo, porque você recebeu um novo coração, imediatamente vem o perdão. Então, eu perdoo, eu tenho capacidade para perdoar. Então, é essa a diferença. Por isso que ele diz, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. Quer dizer, ele não queria cometer o pecado, mas terminava cometendo. Era muito mais forte do que ele. Quando nós nascemos de Deus, nós conseguimos vencer o pecado. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O comentário que vai do 7 ao 12, né? É a lei pecado? Não. A lei não é pecado. Segundo o apóstolo Paulo, a lei é perfeita, boa, santa e justa. Mas nenhum homem é capaz de atender às suas demandas, pois todos possuem a natureza pecaminosa. Quem vive debaixo da lei, por mais que tente cumprir todas as suas exigências, se deparará com a frustração, pois a lei, embora exija, não concede ao pecador condições para cumpri-la. Como o Senhor Jesus foi o único a cumprir toda a lei, ele nos concede poder, pelo seu Espírito, para vivermos em obediência aos preceitos divinos. Compreendemos assim porque muitos cristãos professam uma fé no Senhor Jesus, mas não conseguem largar a vida errada. Isso porque para eles, porque lhes falta esse poder que é o Espírito Santo em suas vidas, para que possam vencer suas fraquezas e seus anseios carnais. Por isso que quando a pessoa ignora, né, ela
ela ignora buscar o Espírito Santo, ela se rende aos prazeres, né, do pecado. Ela se rende ao que o pecado oferece para ela. Até porque o vazio, né, a pessoa quando ela está vazia do Espírito Santo, ela termina buscando preencher esse vazio com muitas coisas, né? Ela busca uma coisa, ela busca outra, então nada sacia, então ela sempre quer algo mais que possa saciar. E aí ele vive nessa busca desenfreada. O comentário que vai do 13 ao 14, tornou-se-me o bom em morte, porque o Altíssimo havia instituído a lei se ela apontava para a morte daquele que a descumprisse. O seu objetivo era criar uma nação diferente das demais que tivesse leis justas, a fim de que o seu povo fosse guiado pela justiça e pela verdade. Paulo defende que a lei é boa e espiritual, porém, nós é que somos carnais, injustos e incapazes de cumpri-la. Diante da nossa incapacidade humana para seguir os preceitos da lei, ela nos faz lembrar de que precisamos de um Salvador. Portanto, o Senhor Jesus é o único que pode nos resgatar da maldição estabelecida pela lei, pois foi o único capaz de efetuá-la inteiramente. Toda a lei e os profetas apontam para o Senhor, que sempre foi justo e perfeito, por isso somos livres da condenação da lei quando seguimos o Salvador. Por isso que aqueles que vivem, né, na dependência do Senhor Jesus vencem, né? Lá o apóstolo João ele diz que aqueles que vencem o mundo é porque nasceram de Deus, né? Lá no Novo Testamento, nos Evangelhos fala, né, que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? A quem crê no nome do Senhor Jesus. Agora o 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Então quer dizer, olha o conflito que existe entre a carne e o espírito, né? Entre a vontade humana e a vontade do espírito. A vontade humana, a vontade do coração de pedra, é fazer somente a sua própria vontade, né? É se agradar dos prazeres, das coisas desse mundo, né? O que o mundo, quando eu digo mundo, não estou dizendo a natureza, mas o mundo, quando eu digo isso, é o que o pecado traz, né? O prazer da sensualidade, o prazer do poder, da arrogância, do orgulho, a prepotência, né? O ser humano autossuficiente. Então, essas coisas tornam o ser humano inapto de receber o Espírito Santo. Mas quando ele decide morrer, né, para a velha criatura dele, então nasce uma nova. Por isso que ele falou, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Quer dizer, ele quer obedecer, né? O Espírito quer obedecer, o Espírito quer fazer o certo, mas a carne, o coração de pedra quer fazer o errado. Então, por exemplo, como vencer isso? Quando a pessoa nasce de novo, ela então tem capacidades pelo próprio Espírito Santo para vencer aquele pecado, para vencer aquelas coisas. Por exemplo, você está vivendo sua vida e vem um sujeito que comete uma injustiça contra você. E quanto mais próximo de você for, mais seu coração vai querer guardar uma mágoa, vai querer se vingar. E se isso eu faço, né? Então, o que ele falou aqui, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então, você termina querendo guardar mágoa, querendo se vingar, né? Olho por olho, dente por dente, mas aqueles que nascem de Deus, que nascem do Espírito, eles mudam, eles já não querem mais se vingar, eles dão a outra face, eles andam uma milha a mais, né? No 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não consegue por quê? Não nasceu de Deus. Todo que é nascido de Deus vence. Ele vence esses desejos, né? Ele vence essa criatura decadente, né? A criatura pecaminosa. 19, porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Comentário: o que faço não aprovo. Paulo não tem a intenção de falar de si mesmo. Seu objetivo é aproximar o leitor das experiências ruins que ele teve quando viveu debaixo da lei sem o Senhor Jesus. Assim, o apóstolo apontou os conflitos interiores de quem desejava cumprir a lei, mas não conseguia se libertar do pecado, porque este o atraía. Muitos cristãos vivem essa agonia, pois conhecem a verdade, sabem que deve abandonar a mentira, a prostituição e o apego material, por exemplo, porém não encontram forças para vencer esses pecados. Isso acontece porque conhecem a letra, mas não conhecem o Senhor Jesus, pois nunca tiveram a gloriosa experiência do novo nascimento. Consequentemente, a sua vontade própria, que é carnal, sempre irá prevalecer. O Espírito Santo só faz uma pessoa nascer de novo quando vê um desejo sincero no seu coração. E essa luta da velha natureza contra a nova natureza vai sempre existir. Mas depende de quem você tem alimentado. Se você alimentar a sua fé na palavra de Deus, então o seu espírito estará forte e vai combater todos os impulsos da carne. Mas se você se encher apenas com os conteúdos da carne, quando vir as tentações, você não vai conseguir ceder às tentações. Você vai cair em tentação e automaticamente seu espírito se tornará fraco. No 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, olha só uma identificação muito importante que ele faz aqui. Segundo o homem interior. Então, nós temos esse homem interior que é o espírito. Quando você nasce de Deus, ele está vivo, Então, ele se liga ao espírito de Deus, Deus fala através desse canal de ligação. Quando nós não nascemos de Deus, ainda somos nascidos da carne. O nascido da carne comete pecado. Então, o nascido da carne, ele continua no pecado. E se está no pecado, está morto. Então, é como se esse homem interior dentro dele estivesse morto. Não há comunhão, não há comunicação com Deus. Quando ele nasce de Deus, então esse homem interior tem prazer nas coisas de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O comentário: a batalha. Quem é filho de Deus, mesmo que seja batizado com o Espírito Santo, diariamente trava uma luta pessoal. A sua natureza espiritual e regenerada anseia por atender à voz divina. Porém, a sua natureza humana o impele para o pecado. Portanto, essa batalha entre o homem exterior, simbolizado pela carne, e o homem interior, representado pela consciência, ocorrerá até o último instante de vida, enquanto a carne impulsiona a revidar, julgar, desprezar e agir conforme as emoções. O espírito incentiva a perdoar, amar, revelar e reagir com fé diante das adversidades. Aquele a quem a pessoa mais se sujeitar e alimentar é o que irá prevalecer nessa guerra. Por isso que temos que nascer do Espírito, priorizarmos ter o Espírito Santo, porque ele é a condição que Deus nos dá para vivermos nesse mundo de trevas e passarmos por ele e chegarmos na eternidade. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Comentário: miserável homem que eu sou. Essa lamentação de Paulo é o resultado do grande conflito que ele carrega dentro de si. Diante de todas as tentativas frustradas de se desvencilhar da velha natureza com suas fraquezas e paixões, ele suspira dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns estudiosos da Bíblia supõem que Paulo tenha feito referência
a um costume praticado por homens cruéis da antiguidade, que consistia em amarrar o corpo de uma pessoa assassinada ao corpo de quem a assassinou. Imagine os gritos de desespero de alguém amarrado pelas costas a um cadáver consumido por vermes e exalando um cheiro insuportável de carne apodrecida. Espiritualmente, é o que acontece com um corpo dominado pelo pecado. Se não houver libertação, a expectativa é apenas de morte e de condenação. Só é possível se ver livre do corpo contaminado pela iniquidade por meio do Senhor Jesus, pois ele carregou no seu corpo todos os nossos pecados para que sejamos livres. E você quer ser livre? Bom, tem só um meio. Você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. E você entregar-se para Ele de corpo, alma e espírito. Fazer dele o Senhor da sua vida, literalmente. Quanto mais você buscar e se entregar, mais você vai ter dele. É isso. Quanto mais você se entregar a Ele, menos de você vai existir. Então, faça isso agora mesmo. Aceite o Senhor Jesus, aceite o sacrifício dele na cruz e seja livre pela verdade. Que Deus continue abençoando você.